Olá, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre a interpolação polinomial e a sua programação em linguagem C. Bom, a interpolação é uma ferramenta muito usada quando a gente quer fazer a estimativa de um valor y para um ponto x de interesse, quando eu já tenho outros pares de pontos que são conhecidos. Isso é muito comum na matemática e na engenharia, porque isso nos dá a chance de conhecer um valor sem precisar gastar tempo e recursos para refazer um experimento. Isso é quando ele ainda pode ser refeito. Então, para isso a gente precisa conhecer a função y é igual a f de x que gera o gráfico. E aí a gente tem três principais métodos: o linear, polinomial e o polinômio de Lagrange. Como o próprio nome já fala, o método linear ele usa a função mais simples possível, que é uma reta que une dois pontos. Mas essa também é a principal desvantagem do método. A gente só usa dois pares de pontos da tabela, independente de quantos a gente tenha. E aí, quantos mais afastados esses pontos são, mais difícil que a função seja uma função linear. E aí, para melhorar essa desvantagem desse método anterior, a gente tem a interpolação polinomial. E ela dá a próxima função mais simples que a gente pode imaginar, que é um polinômio. E eu vou falar mais a respeito disso nesse vídeo. Por fim, a gente tem o método de Lagrange, que usa três expressões já definidas para descobrir a função. E aí não precisa da resolução de sistemas lineares, que é a principal desvantagem da interpolação polinomial. Mas eu também vou falar sobre isso a seguir. Bom, a interpolação polinomial dá a função mais simples, depois da reta. Só que pode ter várias funções, f de x, g de x, h de x, mas geralmente a gente usa a mais simples. Afinal, o que é um polinômio? Bom, um polinômio é formado por uma soma de potências de uma variável independente, da seguinte forma: p de x é igual a 0 mais a1x mais a2x ao quadrado. A dica de ouro para a resolução desse tipo de problema, a partir desse método, é buscar um polinômio de grau igual à quantidade de pontos disponíveis menos 1. Por exemplo, se eu tenho 3 pares de pontos, eu começo com um polinômio de grau 2 aqui acima. Então, com esses três pares ordenados, a gente assume que o polinômio passa por todos eles, e aí a gente tem três equações de coeficientes que eles devem satisfazer. E esse daqui é o formato geral dele. Para ficar melhor o entendimento, eu vou aplicar esse conceito num exemplo, onde o número de bactérias por unidade de volume que existe uma cultura após X horas é apresentado na tabela, onde no tempo t igual a 0, eu tenho 32 bactérias por volume unitário. E aí é pedido o número de bactérias no tempo t é igual a 1,7. A gente já começa aplicando a regra de ouro, e como eu tenho 3 pontos disponíveis na tabela, eu assumo que o meu polinômio vai ter grau 2. E aí eu pego os valores da tabela e jogo nesse sisteminha que já está pré-definido. E aí eu fico com um sistema dessa forma. Aqui ficou mais fácil a resolução, que como a gente pode eliminar esses valores zerados, eu já saio com um valor de A0, e aí eu só aplico esse valor nas duas equações de baixo. E aí eu consigo obter o valor de A1 e o valor de A2 fazendo por substituição. Então, a gente sabe que a função que a gente busca tem esse formato aqui, onde 32 mais 3,5x mais 1,5x ao quadrado é igual a y. E como o problema pediu o número de bactérias no tempo t igual a 1,7, basta substituir. E aí a gente encontra o valor 59,285 número de bactéria no tempo 1,7. E aí com isso a gente pode estimar em outros tempos diferentes também. E agora eu vou fazer a programação dessa resolução de interpolação polinomial em linguagem C. Aqui eu já vim para o Code Blocks, então vamos começar. Esse exemplo foi feito por eliminação de Gauss, onde o usuário especifica a quantidade de pares que ele tem disponível no problema, e aí a gente usa o pivotamento parcial para resolver. E aí, como de costume, a gente começa inserindo as bibliotecas necessárias para o programa e inicializando com int main.
A partir daqui, eu vou declarar as variáveis que a gente precisa para o programa, começando pela num, onde a num vai ser o valor que o usuário vai digitar, onde eu vou armazenar esse valor. E a gente já dá um printf, um scanf, pedindo esse número de variáveis. Depois aqui eu tenho a matriz A, o vetor y0 que vai receber os valores de y e o vetor x0 que vai receber os valores de x. As três com o tamanho num que foi inserido pelo usuário. Já o vetor sol vai ser o vetor solução. Depois eu tenho algumas variáveis inteiras, i, j, k, p e q, que vai nos auxiliar somente auxiliar, por exemplo, num ciclo for. Depois eu tenho do tipo float a variável m, que é o multiplicador usado na eliminação, as, que vai nos auxiliar na fase de resolução, e a variável auxiliar, que vai ajudar no pivotamento parcial. E aí, por fim, as variáveis x e y, que o usuário vai inserir no final do programa para poder fazer a interpolação. Agora, com as variáveis já declaradas, a gente vai pedir que o usuário insira primeiro os valores de x e depois os valores de y correspondentes, fazendo um ciclo for de i igual a 0 até i menor do que num, que também foi digitado pelo usuário, e vai armazenar esses valores tanto em x0 quanto no vetor y0. Aqui a gente já começa a programação da montagem da matriz A, aí abrimos o ciclo for tanto com os parâmetros i e j, de i igual a 0, j igual a 0, até i menor que num, j menor que num, usando também a função poll que está na biblioteca mat.h que a gente inseriu lá em cima. E aí, a partir daqui, a gente começa a resolução do sistema linear AZ igual a B a partir da fase de eliminação, onde com a variável k, a gente vai percorrer de k igual a 0 até k menor que num menos 1. E aí a gente escolhe como pivô o coeficiente da coluna k com maior valor absoluto, com o auxiliar igual a 0,0, que é uma possibilidade de pivô, e o p também é igual a 0, que seria a linha onde onde está o coeficiente com maior módulo. E aí, dentro desse primeiro ciclo for, a gente faz outro, onde Q é igual a K, até Q é igual a menor do que num, desculpa, onde se o valor absoluto da matriz A, Q, K, for maior do que o auxiliar assume o valor dessa matriz e P assume o valor de Q. Podemos fechar os dois ciclos. Aqui a gente já tem o intercâmbio dos coeficientes das equações k e p, usando o for de j de 0 até num, e a gente toma o auxiliar igual à matriz de argumento k e j, que então assume os valores p e j e depois recebe o valor de auxiliar. Aqui a gente já pode fechar o ciclo for. Então, o auxiliar vai ser igual ao vetor y0 de argumento k, que vai receber o argumento p e então assumir esse novo valor como auxiliar. Aqui a gente continua o processo de eliminação abrindo um for de i igual a k mais 1 até i menor que n, onde eu calculo o multiplicador a partir da matriz A e K, dividida pela matriz AKK. Então, eu anulo o coeficiente eliminado, i e k, igualando igual a 0. Então, a gente calcula os novos valores para os demais coeficientes, abrindo um for de j começando em k mais 1 até j menor que num, onde a matriz ij vai subtrair o valor dela, o valor de m, multiplicando a matriz AKJ. Fechamos o ciclo for, e aí então o vetor y0 assume o valor de y0 menos m vezes y0. E aí agora a gente vai para a fase de resolução, onde a gente usa o vetor solução, o vetor sol, de z de n menos 1, igualando a divisão do vetor y0 pela matriz de argumentos, a matriz A de argumentos menos 1.
Então, a gente abre um for de k de n-2 até k maior ou igual a zero de forma decrescente. E aí assume a variável s é igual a zero e depois a gente abre outro for com j de k mais 1 até j menor que 1, onde S vai ser somado à matriz AKJ vezes o vetor solução de argumento J. Podemos fechar o primeiro for, e aí o vetor solução K vai ser igual ao vetor y0k menos a variável S dividida pela matriz AKK. Podemos fechar novamente o ciclo for. E aí, por fim, aqui a gente encerra a resolução linear AZ é igual a B. E aí, sabendo que o vetor sol é o vetor solução do sistema linear, a gente pede que o usuário insira o valor x que ele quer interpolar, armazena esse valor na variável x, e aí faz um for apenas para calcular, fazer esse final de resolução de sistema linear. E, por fim, a gente printa na tela o valor de y interpolado em x. E aí, agora a gente vai testar com os valores do exemplo que eu falei anteriormente, para ver se está batendo com o que a gente fez manualmente. Nesse caso, a gente tem 3 variáveis, onde x0 é 0, x1 é 1, x2 é 2. y0 é 32, y1 é 47 e y2 é 65. E o valor que eu quero interpolar é 1,7. E aqui a gente pode ver que o valor interpolado bateu com o que a gente calculou manualmente, certo? Muito obrigada. É isso. Até mais.